noite. Clara, então, que é preciso ficar atento durante as compras na internet? Olha, Renata, existem várias orientações para isso, inclusive olhar com cuidado as políticas, né, das empresas, das lojas, dos sites, mas para a gente entender melhor, a gente vai conversar com um especialista, o Jonathan Simões, que é advogado especialista em direito do consumidor. Jonathan, nesse momento que a gente está chegando próximo do Natal, né, qual a importância de orientar as pessoas para essas compras online, agora que a gente sabe que gera muitos problemas e tem muitas pessoas que ficam um pouco perdidas? Qual a importância de falar, de orientar sobre essas questões? Bom dia. A gente está no momento em que o comércio eletrônico ele ganha um destaque muito maior, né? A gente sai de uma pandemia onde as pessoas começaram a se habituar a fazer compras e termina sendo um território cada vez mais normal e habitual para as pessoas, mas ainda assim a gente não pode esquecer, né, de que algumas pessoas ainda se encontram de maneira às cegas nesse território, ainda é muito novo, né? Então principalmente o público idoso, o público que não tem tanto acesso ao digital, né, termina sendo mais propício a cair em golpes, né? Então tem que se haver um cuidado de orientação também e de fiscalização por parte dos órgãos de defesa do consumidor, né? Cuidados de orientação no sentido de que o consumidor, no momento em que estiver realizando a compra, ele cheque realmente se aquele site é um site confiável, né? Que ele consiga verificar, sempre ter o cuidado de verificar se aquele site ele mostra caracteres legíveis, as imagens são legíveis, porque muitas vezes os golpistas terminam tentando enganar o consumidor, né, entregando uma plataforma muito próxima de uma original, de uma loja mais conhecida, né, para propiciar aí que o consumidor desorientado ele caia em algum golpe, né? Então, são cuidados que a gente, enquanto está consumindo, deve ter esse direcionamento, principalmente quando se verifica que existe uma oferta muito abaixo da expectativa daquele produto. Nada é de graça, né? Se a gente vê alguma coisa que está muito abaixo do preço, a gente tem que ligar todos os radares possíveis, porque muito possivelmente a gente vai estar diante aí de um golpe. Você falou algumas orientações básicas, né? A partir do momento que o consumidor entra no site, de cara, o que ele tem que observar ali para tomar cuidado? Quais são os procedimentos? Ver aquele cadeadozinho, né, perto do link? Quais são essas orientações básicas para, de cara, o consumidor já identificar no site se é um site seguro? Além dessas informações como cadeado, esse cadeadozinho que você está falando, ele confere maior credibilidade àquela plataforma eletrônica, tá? Mas, como eu tinha falado anteriormente, né, algumas características que deem sinais de que se trata de um golpe de fato, o preço muito baixo, né, erros ortográficos terminam transparecendo que ali pode existir um golpe, o site que é graficamente mal elaborado, isso também já caracteriza. E assim, é de suma importância que o consumidor, quando vai adquirir qualquer produto na plataforma eletrônica, observe se aquela empresa ela tem um endereço físico, né? Ela tem um meio de contato, porque em caso de eventual problema, né, é possível que o consumidor ele consiga verificar e entrar em contato com esse fornecedor, né, para suprir ali aquela dúvida, para fazer uma reclamação e até mesmo para ter o seu dinheiro de volta, né? E para, principalmente em caso mais grave, a justiça conseguir ter acesso, né? A justiça, por mais que ela exista para proteger o cidadão, mas ela não faz milagre. Então a gente só consegue ter um canal de acesso à justiça quando se tem acesso a outra parte. Para a gente ter acesso a outra parte, ela precisa minimamente ter um endereço. Por isso que a informação como endereço da empresa termina sendo extremamente relevante na hora da compra. Outra orientação básica que eu acho que é interessante é com relação ao mau hábito que a gente tem de não ler as políticas da empresa quando a gente cria uma conta ali para fazer uma compra. É importante, de fato, ler as políticas, procurar as políticas daquela empresa para, depois de possíveis problemas, ter ali um resguardo da justiça? Sim, totalmente importante, apesar de que a gente, enquanto brasileiro, infelizmente não tem esse hábito, né? A gente simplesmente, devido à quantidade de caracteres que nos é apresentado, a gente assina ali e não lê aquelas informações. E muitas vezes, quando a gente não lê aquele dali, a gente está concordando em fornecer os nossos dados para outras empresas, ou até mesmo está concordando em fazer com que aquela empresa consiga captar recursos financeiros com a venda dos nossos dados, e nos colocamos
em risco, né, já que a nossa integridade digital ela se encontra ameaçada nesses momentos. Então, assim, a política da empresa é super importante que a gente faça a leitura, não somente pela segurança, mas também para que a gente, enquanto consumidor, esteja muito ciente em relação ao prazo de entrega que aquela empresa oferta, prazo para troca, né, porque a gente precisa entender isso no comércio eletrônico para saber se de fato aquela postura empresarial ela dialoga com o nosso interesse. Então, é de extrema importância que a gente consiga fazer esse apanhado na hora de estar realizando ali aquela aquisição. E como funciona a fiscalização por parte da Justiça nessas lojas? Porque a gente sabe também que tem as redes sociais que potencializam muito esses golpes, né, na internet. Então, como funciona essa fiscalização? Inclusive, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, junto com o Inmetro, né, recentemente ela está num papel de fiscalização e orientação em relação a essas vendas online. O que é que acontece? Né, em 2021, né, o Inmetro fez um radar em relação aos principais sites de comércio eletrônico, né, e se visualizou que, na verdade, muitos deles descumprem com a legislação consumerista. Né, e aí eu chamo a atenção para os pais que muitas vezes compram brinquedos para suas crianças, jogos, e não têm o cuidado ali de conferir se aquele produto está dentro das especificações técnicas do Inmetro. Né, e essas especificações técnicas são extremamente importantes para conferir a segurança na hora do consumo, para principalmente não trazer nenhum risco para a saúde daquela criança. Né, chama a atenção também para os consumidores que, quando forem comprar um produto, né, se atentem em relação às especificações técnicas daquele produto, que pode ser em relação à eficácia energética, se é um produto que consome muito, se consome pouco, né, se é um produto que está dentro da validade, né, são cuidados que o consumidor deve ter na hora da compra e deve buscar sempre no site que está adquirindo essas informações. Quando o site não apresenta, talvez seja a hora da gente, consumidor, dizer assim, talvez esse site não seja confiável e não esteja me entregando tudo que eu quero saber sobre aquele produto. Né? A gente, quando está comprando online, a gente não tem a facilidade de pegar o produto, de visualizar e estar muito próximo, né, da checagem daquelas informações. Então, o site ele precisa necessariamente entregar todas essas informações para que a gente se sinta seguro na hora da aquisição daquele produto. É isso, Jonathan. A gente agradece sua participação, os esclarecimentos, né, sobre essas dúvidas. É isso, né, Renata? Tomar cuidado, conferir bem as informações, os preços, forma de pagamento, entrega, tudo isso é importante o consumidor averiguar, e boas compras, porque o Natal está chegando, né, Renata? Tá certo, Clara. Muito obrigada pelas informações. 10h45.